absolutamente tudo começa a partir de você. Então, tudo aquilo que você quer fazer, tudo aquilo que você quer se transformar, tudo aquilo que você quer deixar, todo o cuidado que você quer ter com o outro começa a partir de você. Se você entende que tudo começa a partir de você, você precisa se tratar como seu maior compromisso. Olá, seja muito bem-vinda ao podcast Mulheres Reais. Para mim é um prazer e privilégio ter você aqui comigo e relembrando que nós criamos esse podcast com o propósito de dar voz às mulheres da vida real, poder ouvir histórias que nos inspiram, mulheres fortes, mulheres que batalham todos os dias, que muitas vezes são mães, esposas, que têm um negócio, que são empreendedoras, que enfrentam desafios diariamente e são mulheres que nem sempre são ouvidas. Então aqui é um espaço seguro, é um espaço para a gente poder compartilhar e aprender com muitas dessas histórias. Então para mim é um prazer e privilégio ter você aqui comigo. Já aproveita, clica aqui, se inscreve no canal, porque toda semana tem um episódio novo e uma mulher incrível para você conhecer também. Então hoje nós temos uma convidada especialíssima. E antes que eu me esqueça, que a produção já está me indicando aqui, eu sempre esqueço de me apresentar, pessoal. Então, antes de eu falar da convidada, eu preciso falar quem sou eu. Porque às vezes você chegou aqui nesse canal e você não me conhece. Então, muito prazer, eu sou a Thaís Simplício, sou mentora de posicionamento e fotógrafa há mais de 10 anos. Dentro da minha profissão, eu ensino mulheres também a como se posicionar dentro da internet, utilizando a foto e o vídeo como ferramentas, ou seja, aquele posicionamento de imagem, porque eu não sei se você sabe, mas a sua imagem ela tem muito poder. E você, mulher, você empreendedora, não adianta só você ser boa ou ser excelente em algo, você precisa saber comunicar isso. Precisa saber mostrar para as pessoas, mostrar ao mundo o quanto você é boa e da forma correta, da maneira mais estratégica possível. Então eu te ajudo nesse caminho, te guio nessa jornada para que a gente consiga fazer com que o seu negócio realmente tenha sucesso utilizando as ferramentas digitais. Então, muito prazer, seja muito bem-vinda. E vamos falar dessa convidada especialíssima aqui, gente. Ela tem um currículo, assim, de peso, só para vocês terem uma ideia. Ela é psicóloga, ou seja, uma pessoa que entende da nossa mente, também mentora de mulheres, expert em autoconfiança e bem-estar emocional. Ela é especialista em terapia cognitiva comportamental, especialista também em psicologia hospitalar e oncologia. Olha só, será que essa mulher tem um currículo? Além disso, não basta estudar tanto, ela é pós-graduanda em neurociência. Atua também na área clínica há mais de 5 anos no formato online para brasileiras do mundo todo e presencial na cidade de Itu. Ela também é host do podcast Valiosas em Ação. Além disso, ela é casada, uma mãe de pet da deliciosinha, muito fofa, Liz, e ela é muito apegada à família. E eu estou falando de nada mais, nada menos que Mariane Sobral. Seja muito bem-vinda, Mari! Tá, muito obrigada pelo convite, obrigada por ter me convidado realmente por estar aqui pra gente conversar, bater esse papo. Uma honra estar no seu podcast, uma honra conversar com você e, claro, né, falar desse projeto tão lindo, Mulheres Reais, que eu tenho certeza que tá iluminando a vida de inúmeras mulheres. Ai, obrigada, eu que agradeço. E pra quem não sabe, gente, eu fui a primeira convidada do podcast da Mari, que é o podcast Valiosas em Ação. Então a gente tá fazendo uma troca que imagina o peso pra mim de entrevistar uma host de um podcast. Então, Mari, é um prazer ter você aqui. Eu tenho certeza que você tem muita coisa pra compartilhar com a gente. Alguns assuntos que muitas vezes você não divulga tanto. Então, hoje temos segredos, pessoal, que vai com certeza agregar muito na vida de muitas mulheres, né? Isso aí, com certeza, né? Faz tempo que eu não venho desse lado aqui, né? Então a gente dá aquela balançada um pouco, mas é real, né? São mulheres reais, Exatamente. Não é esse o propósito? Então a sem gente máscara, sem filtros, Exatamente. é a gente colocar a realidade mesmo em foco. Ótimo, né? É isso aí. E, Perfeito. gente, antes da gente continuar o papo aqui com a Mari, eu quero apresentar pra vocês as pessoas, os empreendedores incríveis que nos auxiliam para que esse projeto do podcast Mulheres Reais aconteça. E a primeira pessoa que eu quero destacar, o primeiro
patrocinador nosso é a Mamba Produtora Audiovisual. A Mamba é responsável por esse espaço, por essa iluminação linda, por toda essa estrutura do podcast. Então você, muitas vezes, que está procurando um espaço para ter o seu próprio podcast, para gravar um curso online, para gravar uma aula, aqui é o lugar certo. Então venha que você vai, com certeza, sair muito satisfeito. A próxima patrocinadora que eu quero destacar para vocês é a Vanessa Pinheiro, da V7 Cachos. A Vanessa é especializada em cabelos naturais e, como eu sempre comento aqui, ela é também minha cabeleireira há mais de 7 anos. Antes mesmo dela ser especializada em cachos, ela já cuidava do meu cabelo e da minha maquiagem, então ela é responsável por essa produção aqui hoje. E ela é muito focada em você, mulher, que muitas vezes não sabe como lidar com o teu cabelo natural, com o teu cabelo cacheado, que muitas vezes fica na dúvida ou passou por um momento de transição. Lá é o lugar certo que você vai encontrar informação, vai aprender a cuidar do teu cabelo e ter alguém especial também te dando um tratamento especial. E por último, eu quero apresentar para vocês a Mask Store, que a Mask é a loja responsável pelos looks desse podcast e também patrocinadora aqui desse projeto. A Mask, ela é cuidada ali, é gerida pela Bruna Mesquita, e a Bruna, além de ter muito bom gosto para escolher as peças da loja, ela também é consultora de imagem e estilo, ou seja, ela vai ajudar você, mulher, quando chegar na loja dela, a encontrar a peça perfeita, a cor que mais combina, o caimento que fique incrível em você. Então você, mulher, não pode deixar de passar lá na Mask Store. E você que está nos acompanhando, pode conferir também todas as nossas redes sociais. Então você me encontra no Instagram, no Facebook, no TikTok e aqui no YouTube, sempre como Thaís.Simplício, tá bom? Então, continuando o nosso papo aqui, Mari, me conta um pouquinho mais da sua trajetória até hoje, porque você hoje é psicóloga, tem um currículo aí gigantesco, né? Mas como foi isso? Você já desde sempre quis ser psicóloga? Você teve algo que te impulsionou para essa área? Ótimo, vamos lá então. Na verdade, eu sempre quis atuar numa área onde eu pudesse, de alguma maneira, ajudar as outras pessoas. Desde quando eu era muito pequenininha, e meus pais me lembram muito isso, eu sempre falava que eu ia ser médica. E eu falava assim, que eu ia ser médica sem casar. Esse era o jargão em casa. Eu vou ser médica sem casar. Hoje eu não sou médica, eu sou casada. Olha Ou só. seja, não foi muito bom. Exatamente, fui para o oposto. E aí, eu acredito que dentro desse olhar, na verdade, quando eu falava nessa questão de ser médica, eu falava muito nesse olhar de estar com o outro, de ajudar alguma pessoa de certa forma, né? Porque eu sempre tive um pouquinho de receio com essas coisas mais sangue e tudo mais, então acho que eu não me daria muito bem também na medicina. E aí, surgiu a psicologia. Na época eu fazia curso, quando eu tinha ali meus 15 anos, eu fazia curso de eletricista. Nossa, nada a ver, né? Nada distante da sua área hoje. Totalmente distante. Então eu fazia esse curso, era um curso de aprendizagem industrial, então eu recebia para fazer e tudo mais. Foi um momento de início ali na vida profissional. E aí naquele momento ali eu gostava muito de contribuir. Por quê? Na minha sala só tinham homens, né? Eu era a única mulher, tinha mais uma outra menina também. Tinham 12, então. E aí, eles eram todos da parte prática, né? Era muito fácil pra eles. E eu na parte teórica. Então, era muito gostoso pra mim contribuir, ajudá-los nisso, né? E eu falei, nossa, eu quero fazer alguma coisa que eu possa ajudar as pessoas. E aí, fui fazendo ali quais seriam as profissões, né? E veio, então, a psicologia, né? Como algo para esse meio. Na minha família, tive algumas pessoas também com questões emocionais, problemas emocionais, mas nunca algo foi validado, né? Então, acredito que por isso também, pelo fator de visualizar aquilo e querer ser a pessoa que validasse aquilo, que cuidasse daquilo, né? E aí veio toda essa trajetória. Iniciei psicologia logo assim que saí da faculdade. Durante a própria graduação, eu fiz uma especialização em psicologia hospitalar com ênfase em psico-oncologia, na área oncológica. Também porque ainda nessa área médica, né, queria saber como que ia ser, enfim, fiz essa especialização, atuei na área. Inclusive, uma das minhas atuações ainda até hoje são com pacientes oncológicos. Uau. Então, desde que eu saí da faculdade, foi a minha primeira área de atuação.
e ainda continuo, né, com um período aí destinado para esses atendimentos. E aí, ao longo da trajetória, né, como psicóloga, atuando, a gente vai descobrindo novas frentes, a gente vai descobrindo outras coisas que a gente gosta, né? Tenho muita familiaridade e é muito fácil para mim trabalhar com mulheres, conversar com mulheres, né? Até que meu público hoje é 99% mulher, né? Pra não falar que é sempre... Eu atendo um homem apenas, né? E eu ia te perguntar isso mesmo, se aconteceu alguma coisa pra você decidir trabalhar especificamente com mulheres ou se foi um progresso natural? Foi um progresso super natural. Acredito que quando a gente entra no mercado de trabalho, quando a gente vai atendendo, né? A gente vai vendo aquilo que a gente tem mais familiaridade, aquilo que a gente se sente mais confortável. Isso é muito importante, né, na própria área de atuação na psicologia. Porque quando a gente quer fazer tudo pra todo mundo, na verdade você acaba nem fazendo tão bem feito assim, né? Quando eu iniciei, eu atendia todos os públicos. Então eu atendia homem, mulher, eu atendia criança com vários tipos de questões ali emocionais também, então transtornos. Idosos, e aí com isso você vai afunilando e vai percebendo, opa, qual que é realmente o que eu tenho mais familiaridade, qual que eu me sinto mais confortável para atender e qual que realmente é aquilo que você quer se especializar, né, para dar o seu melhor. E aí essa questão com as mulheres foi algo que foi muito natural de acontecer. E é engraçado que quando a gente trabalha com mulher, pelo fato de a gente ser mulher, a gente sabe que mulheres não existe uma linearidade, a gente tá sempre numa montanha russa, cada dia um sentimento diferente, uma emoção diferente, a gente passa muitos desafios, né? Sim. E até como o nome do podcast fala, Mulheres Reais, as mulheres da vida real, nós não temos uma vida perfeita, então a gente enfrenta desafios, né, no dia a dia, com trabalho, com família, com casamento. E como que é pra você hoje conseguir ouvir tudo isso das mulheres, trazer ali uma orientação, né, ter um discernimento e não absorver pra você esse tipo de carga, né, não ficar algo ali em você se envolvendo demais com as histórias, porque eu ouço muito, né, também de muitas mulheres e das minhas clientes, eu confesso que pra mim é difícil não ficar pensando, não tentar de alguma forma ajudar mais ali. A gente tem sempre esse quê de querer ajudar, de querer contribuir. E de fato, nós mulheres, quando a gente tem muito natural esse ímpeto de querer contribuir na vida do outro, aquilo fica martelando na mente, né? Mas como que pra você é conseguir ter esse discernimento? Tá. Eu confesso que no começo, na verdade, da minha atuação profissional, isso foi extremamente difícil pra mim. Porque a partir do momento que você senta pra ouvir alguém, pra acolher alguém, automaticamente você se envolve naquela história que aquela pessoa tá compartilhando e você quer ajudar o máximo possível, né? E existe uma separação, né, entre o trabalho, né, da psicóloga, que é aquele trabalho de acolhimento, de direcionamento, e realmente o se envolver com a história. Então, no começo, pra mim, foi extremamente difícil. E como eu falei, a primeira área de atuação pra mim foi a oncologia. Então, as primeiras histórias que eu ouvi foram de pacientes oncológicos. Então, de pacientes que tinham acabado de descobrir um câncer, de pacientes que estavam, muitas vezes, já em tratamento e estavam numa terminalidade. Então, aquilo pra mim era extremamente desafiador. Meu Deus. E é difícil você conseguir lidar, né? Exato, porque eu sentava ali, né, fazia aquela postura de tipo, não, tá tudo bem. E a pessoa, né, compartilhava, enfim, fazia sessão. Várias vezes a pessoa saía da minha sala, eu chorava. Porque eu falava assim, Deus, me ilumina, porque assim, isso daqui transcende todo e qualquer estudo científico que você tem. Né? A preparação ali vai embora. Exatamente. Né? Toda a preparação técnica, ela não fica ali. Não tem como, porque é sobre um humano, sobre aquilo que a pessoa tá sentindo. Então, eu sempre pedia muita sabedoria. Falava, Deus, me ajuda a ter sabedoria pra conseguir conduzir esse caso e não pegar pra mim. Porque aí eu chorava, daí eu chegava em casa e eu ficava mal, né? E aí era uma coisa assim... E aí, aos poucos, né, e também conversando com a equipe multi que eu atuo com esses pacientes, é uma equipe, assim, sensacional, maravilhosa, e aí a gente sempre troca figurinhas, porque todo mundo, basicamente, atende o mesmo paciente, né, então, eu como psicóloga, tenho a nutricionista, fisioterapeuta, e aí a gente sentava e também compartilhava essas angústias, e quem tava mais tempo ia me direcionando, Mari, olha, você não pode, né, pegar pra você, e aí, aos poucos, isso foi ficando algo
é mais tranquilo, né? Isso não quer dizer que a gente não se sensibiliza. A gente se sensibiliza muito com o outro. Mas o controle é maior, né? Mas o controle é maior. É algo de entender, tá? Até onde eu posso ir? Até onde... O que eu posso fazer até aqui? Perfeito, né? Eu vou desejar tudo de melhor para aquela pessoa. Eu vou fazer o meu melhor para aquilo. Mas passou disso... não tá mais no meu controle. Então, isso é um ponto importante que eu fui aprendendo a fazer ao longo do tempo. Senão a gente não vive. Eu imagino. E dessas histórias, dessa sua experiência com esses pacientes da oncologia, teve alguma história que te marcou, que você pôde contribuir de alguma forma, mas que tenha te marcado muito profundamente, que você queira compartilhar com a gente? Eu acredito que todas, de alguma maneira, né, marcaram. Eu falo que eu trabalhar nessa área me ensinou a viver realmente. Porque antes eu me via uma pessoa mais reclamona, uma pessoa às vezes mais amarga com algumas coisas. E quando eu comecei a trabalhar nessa área, eu comecei a perceber sentidos da vida que a gente não dá valor. Então, simples coisas que a gente não dá valor. De vários casos, assim, que eu já atendi, né? Tem um que eu até compartilho muitas vezes a respeito deles, principalmente para algumas pessoas, que era de um menino, né? Ele era super jovem, ele tinha 18 anos e ele tinha uma condição, né? Que ele não podia se alimentar. Então, tudo que ele se alimentava, ele passava mal, né? Então, tava num processo bem complicado. E aí, ele sentia vontade de comer pizza, por exemplo. Né? O desejo dele era conseguir comer uma pizza. E o que ele podia comer era assim, uma bolachinha, né, de arroz, uma sopinha ali, uma batatinha, só aquilo. Quando não conseguia isso, ia pra sonda e tudo mais. Então era bem difícil, sabe? Mas 18 anos, né? Então, e em qualquer idade, na verdade, isso é difícil, né? Mas no descobrir da vida também. E aí ele falava que o que ele fazia, às vezes ele ia na casa, às vezes de amigos, ou até na própria casa, a família tinha uma alimentação normal, ele pegava o alimento da família, cheirava. Ai, meu Deus. E comia o que ele podia comer. Então, assim, aquilo pra mim me marcou muito, 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 muito. E aí eu fiquei pensando, falei, nossa, quantas vezes a gente se pune, muitas vezes, de comer algo e a gente pode, né? Não é sobre você extrapolar, né? Não é sobre, então eu vou comer qualquer... Não, claro que é importante a gente manter, né, uma alimentação balanceada, é importante a gente ter esse senso pra cuidar da nossa saúde, ok. Mas aquilo ali virou a minha chave em vários quesitos da vida, sabe? Então, assim, era uma pessoa que não conseguia fazer o mínimo que era comer. Que pra gente é algo básico, né? Que é algo básico, exatamente, né? Exatamente. A gente pode sair daqui e falar, hoje eu não quero almoçar, eu quero pegar um lanche. E tá bom, a gente come, a gente não tem isso, né? Sim. Então aquilo me marcou muito, né? Além de outros casos, né? Que realmente deixa marcado, eu falo, é um aprendizado pra vida. E tem até uma frase que eu gosto muito dentro desse contexto, que é de uma colega minha, né, que trabalha comigo também nessa área, que a gente aprendeu que o quê? Nós não temos problemas na vida, nós temos contratempos. Problema é realmente quando a pessoa ela não tem saúde, problema é realmente quando a pessoa ela não consegue fazer o mínimo ali, sabe? O que é digno, porque o comer é digno, né? Agora, nós temos contratempos que a gente vai passando, a gente vai aprendendo. Claro que nos frustra em muitos momentos. Claro que isso mexe com a gente em muitos momentos, né? Não diminuindo a dor de ninguém, porque dor a gente não compara de forma nenhuma, independente. Mas é sobre começar a entender isso, né? Opa, qual que é o seu contratempo de hoje, né? Que você vai resolver. E não, de fato, um problema ali que muitas vezes não tem uma solução naquele momento. Sim. E você sabe que você até comentando isso, né? Me traz muito até pelo propósito de eu ter criado esse podcast. Porque ele não é à toa que leva o nome Mulheres Reais. Sim. É pra gente poder compartilhar histórias de mulheres da vida real, mas porque assim como você lidava com histórias tão difíceis, tão complicadas, e muitas vezes que pessoas que conseguiram superar, conseguiram passar por esse desafio, da mesma forma aqui, poder ouvir histórias como a sua, como de tantas outras mulheres que compartilham, que passam aqui, que trazem como inspirações pra gente, isso é muito especial, porque nos faz olhar pra
a vida com um olhar diferente, né? Exato. É olhar um pôr do sol e agradecer a Deus. É poder deitar na cama e falar, nossa, Senhor, hoje tá chovendo e eu tenho uma casa segura, tranquila, aquecida, que eu posso me deitar e dormir e descansar minha noite para amanhã ter mais um dia de trabalho. É a gente valorizar as pequenas coisas, né? Porque muitas vezes, até quando a gente está dentro de um problema, tudo é muito maximizado, né? Sim. Quando nós estamos passando por alguma dificuldade, algum tipo de problema, você tá ali dentro, então é tudo muito maior, então parece que aquilo te consome. Só que quando a gente para olhar a vida de outras pessoas que estão em condições difíceis, mas que estão superando tudo isso, aquilo parece que nos dá um gás novo, né? Nos dá ali uma forma de conseguir renovar essas forças realmente, né? E em tudo que você tá falando, Mari, você chegou na sua vida pessoal, porque hoje você contribui com outras pessoas, você contribui com outras mulheres, você ouve, você acolhe, você direciona, mas você chegou a passar algum momento dentro da sua própria trajetória que você precisou estar desse outro lado, né? Ser a pessoa que recebe auxílio, que recebe direcionamento? Sim, com certeza. Na verdade, é difícil a gente falar sobre isso, né? Na verdade, a gente, principalmente mulher, né? Nós temos essa questão de dar conta de tudo, de querer fazer tudo, de querer ser, de fato, né? A Mulher Maravilha ali. A heroína e estar sempre bem, né? E, na verdade, em muitas situações, muitos momentos, a gente precisa dessa cautela, dessa ajuda, né? De alguém para estar, de fato, do outro lado. Em 2022, no começo de 2022, eu tive burnout, que pra quem não sabe é o esgotamento profissional. E quando a gente fala isso, né, a gente fala assim, mas todo mundo tá cansado, tá esgotado profissionalmente. E eu me via muito cansada, muito esgotada, né, naquele momento, só que eu falava, dá pra aguentar, né? Tá bom, vamos mais um pouco? Vamos fazer mais um pouco? Naquele momento que eu tive, eu tava numa rotina de trabalho bem insana. Então, eu trabalhava em 3 clínicas diferentes com atendimentos, trabalhava no hospital. Além disso, fazia os atendimentos online, né? Então, assim, a minha rotina era, eu acordava, saía, daí eu ia pro hospital, ficava até as 2 no hospital, fazendo os atendimentos, saía, ia para uma clínica num dia, no outro dia ia para outra clínica, no outro dia era atendimento em casa. Então, assim, até 10 horas da noite, atendendo todos os dias. Jornada super extensa. Uma jornada super extensa, super esgotante. E eu sempre, dos propósitos, quando eu me formei, que eu sempre trabalhei CLT, e aí, quando eu me formei, eu falei, não, eu quero montar minha agenda, atender pra ter tempo pra mim, pra ter tempo de me cuidar, pra ir pra uma academia, fazer um yoga que eu amo de paixão na minha vida. E aí, nesse momento, eu me vi fazendo nada disso que eu queria. Nossa. Eu só estava nesse ritmo incansável de trabalho, né? E aí, a gente acha que a gente sempre vai aguentando. E por um tempo, de fato, a gente aguenta. Eu falo que todos nós, a gente tem um limite, né? E é como se esse limite fosse uma cordinha. E aí você chega perto dessa corda, você vê que ela dá uma esticada. E aí você vai, ela aguentou. Então ela esticou, ela aguentou, eu vou mais. E aí você fala, eu consigo mais. E aí você dá mais uma esticada nessa corda. E quando você vê, essa corda tá super esticada, que foi o que aconteceu comigo. E ela tava à beira de estourar. E de fato ela estourou, né? Então nesse episódio que eu tive, foi um episódio extremamente assim. E eu acredito que as coisas elas acontecem realmente pra gente conseguir tomar consciência e realmente parar. Porque eu acredito que se isso não tivesse acontecido, eu teria continuado nesse ritmo. No dia que realmente essa corda ela estourou, foi um dia que eu fui dirigindo, né, até o hospital que eu trabalhava, estacionei e eu já vinha há muitos dias com vários sinais físicos. Então, tontura, muita ânsia, né, de manhã, muita dor de cabeça, atordoação. Então, às vezes eu olhava assim e eu não conseguia, sabe, assimilar direito o que as pessoas estavam falando. Existiam sintomas físicos, então. Sim, não era só aquele cansaço, mas tinha muitos sintomas físicos. Então, a pessoa falava comigo, eu tinha que processar bastante para poder compreender, né? E aí, neste dia que essa corda estourou, eu tava dirigindo, estacionei na frente do hospital. E aí, na hora que eu desci, né, eu já tava mal. Eu nem sei como que eu cheguei lá, porque eu já tava meio atordoada. Na hora que eu abri a porta do carro, me deu um apagão.
e aí eu apaguei, e ainda bem que eu estava dentro do carro, basicamente desmaiei lá no carro e fiquei. E aí passou um tempo, acordei sozinha, isso estava estacionada na rua, olha o perigo, né, com a porta aberta do carro. E aí eu tenho no celular aqueles números de emergência, né? Sei. Liguei pro primeiro número e falei, eu tô em tal lugar, preciso que alguém venha me buscar e venha alguém pra levar meu carro, porque eu não consigo dirigir mais. E aí foi isso, né? E eu só me lembro, deu depois, estando ali em casa, né? Que daí eu falava, não me leva pro hospital, quero ir pra casa, né? Quero ir pra casa porque eu precisava descansar, depois eu vou. Estando ali em casa, e aí depois, né, voltando, indo pro hospital, e aí recebendo realmente o diagnóstico. Não, você teve um burnout, né? E aí aquela coisa, você tem que desacelerar. E agora, como é que você desacelera? Se você é a pessoa que cuida dos outros, né? E é até, assim, importante você compartilhar isso, Mari, porque, por exemplo, eu não tinha consciência de que existiria um episódio em específico que marcaria esse burnout, por exemplo, né? Então, muitas pessoas, às vezes, acham que é só um acúmulo de cansaço. E aí algumas pessoas acham que quando não consegue mais cansar, vai tomar remédio pra continuar naquela rotina muito doida. E, na verdade, com você, teve um dia específico, né? Que essa corda se rompeu, como você mesmo comentou. Sim. E pra chegar nesse ponto, existiu ali uma exaustão que foi ignorada, um cansaço, sintomas físicos que, por exemplo, eu também desconhecia. Porque é exatamente o que você falou. Nós, mulheres, a gente traz pra nós uma carga muito grande. A gente se sente meio Mulher Maravilha muitas vezes. Então eu tenho que dar conta de casa. Muitas mulheres são provedoras do próprio lar. Então algumas têm filhos, outras têm marido, outras não. Às vezes, principalmente por ser sozinhas, né? Sim. Por não ter ali, querendo ou não, alguém que vai impedir. Então, agora é meu momento de brilhar, eu preciso correr atrás. É a fase que eu tenho que trabalhar, que eu me dar o meu melhor. Me realmente passar o limite ali. E passando esse limite, acaba entrando uma falta de saúde, entrando essa doença mesmo, né? Então, como que foi pra você se ver dessa forma? Porque muitas mulheres, às vezes, quando chegam num processo desse, ou mesmo antes de... Até pensam assim, nossa, eu acho que eu tô cansada demais, eu acho que eu tô pegando muito pesado, mas se eu parar, eu vou ser fraca. Se eu parar, as pessoas vão me enxergar de uma forma que não é a maneira que eu quero. Parece que eu vou ser menos admirável se eu parar, se eu precisar de um tempo pra mim. Como que foi pra você isso, esse pós, esse tratamento? E como que esse impacto emocional foi na tua vida? Tá. Na verdade, eu neguei isso por muito tempo. Porque isso eu não compartilhava com ninguém. Nossa. Então, não teve um momento de aconteceu isso e aí eu chegar, por exemplo, e sentar com os meus pais e contar, né? Quem foi me buscar na época foi a minha cunhada, né? Com a tia do meu marido, que estavam disponíveis, porque era um dia de semana. E aí, pra elas ali, né? Ai, Maria, e depois tá bem e tal? Ai, tô bem. Mas eu não contei. Tipo, eu tive um burnout. Por quê? Quando a gente fala de questões emocionais, isso infelizmente é muito negligenciado, né? Existe ainda esse preconceito. E pra mim, olha só, eu que trabalho tanto com isso, que acolho tantas as pessoas, pra mim eu falava, eu não posso demonstrar isso, porque qual que vai ser a minha... Como que as pessoas vão me enxergar a partir disso? Como que vai ficar a imagem da Mariane psicóloga a partir do momento que ela não conseguiu prever, né? E cuidar de uma questão ali emocional. Então eu sempre tive esse receio. Sim. E aí por muito tempo eu neguei isso, né? E só que qual que é o problema que aconteceu depois de tudo isso? Eu realmente percebi que eu precisava desacelerar, né? E aí sentei e compartilhei com meu marido de fato como eu tava me sentindo, porque até dentro de casa às vezes a gente esconde o que a gente tá sentindo por muito tempo, porque a gente quer suportar, a gente quer aguentar, né? E aí sentei e falei, olha, tá acontecendo isso e tal. Daí ele falou assim, não, então a gente vamos linkar as prioridades, né? Qual que é a prioridade pra você na questão do trabalho, né? Você não pode, né? Eu não podia sair de tudo, né? E nem queria parar com tudo. Mas eu entendia que alguns lugares não eram de fato mais pra mim, né? Então, eu linkei o que era a prioridade. Qual dos trabalhos eu vou deixar, né, pra fazer isso. E aí, foi a primeira coisa que eu fiz. Entender esse cenário, tirar algumas coisas, linkar as prioridades e me colocar como prioridade. O que foi acontecendo no pós? Mesmo assim, eu queria pegar algumas demandas. E aí, começou a despertar algumas crises de ansiedade. Nossa.
Então eu ainda tive por muito tempo várias crises, só que eu também não olhava como crise. Olha só como é doido, né? Eu não olhava como crise. O que que eu sentia? Todos os dias de manhã eu acordava e eu passava mal. Todos os dias. Fisicamente. Todos os dias. Era eu acordar, eu levantar da cama e eu começava a passar muito mal. Eu tinha enjoo, né? Eu tinha dor de cabeça. Eu passava muito mal. E aí, por um momento, eu falei, nossa, o que que tá acontecendo? É físico, né? Primeira coisa que a mulher faz, vamos fazer um teste de gravidez, né? Tô grávida, né? Fiz um, fiz outro, nada. Vamos marcar um médico. Aí fui em vários médicos, fui no gastro, vamos fazer exame, vamos ver o que tem, alguma coisa no estômago, né? E indo no médico direto pra ver. Ah, então, não tem nada, tá tudo bem, né? Não tem nada. E aí, opa, não, emocional. Totalmente emocional, porque naquele momento, né, eu ainda tava negando o que tava acontecendo comigo, querendo ser a super heroína ainda, né, e realmente não conseguindo conduzir. E aí tudo isso realmente foi parando, foi amenizando, como eu falei, não, pera, vamos lá. É pra organizar prioridade? Então é pra organizar prioridade. De verdade, De verdade, né? Não fingir que não fingir, exatamente. Qual que vai ser a primeira prioridade? Não é nenhum dos meus trabalhos. Não é meu atendimento clínico, não é meu atendimento online, não é nenhum desses. Sou eu. A primeira prioridade sou eu. E aí, quando eu comecei a entender isso, eu tenho uma frase que eu falo muito, né? Seja você seu maior compromisso, que ela veio justamente nesse momento. Que eu comecei a me tratar como meu maior compromisso. E aí, acordava de manhã, a primeira coisa, não vai ter trabalho de manhã. Vai ter o cuidado comigo. Então, vai ser eu lá na yoga que eu gosto, né? Vai ser eu na academia, até eu me recuperar e conseguir escalar essas outras coisas. Então você precisou encaixar dentro da tua rotina coisas de momentos de teu cuidado, né? De cuidado com a Mariane. Sim. E você acha que isso é essencial, assim, para as pessoas? Isso é primordial, principalmente para a mulher, porque primeiro vem cada uma de nós. Existe família, sim. Para quem tem filhos, existe filhos. Existe trabalho. Existe, sim, tudo isso. E vai continuar existindo. Mas para que tudo isso flua bem, precisa existir você. Então, se você não tá bem, as outras coisas, elas não vão fluir bem. Né? E é perceptível, porque quando você não tá bem, você não consegue entregar o seu melhor, você não consegue ser você 100%, porque de certa forma vai ter uma ponta solta. Sim. Então, esse cuidado de olhar pra si e ver qual que é a necessidade que você precisa, qual é o momento de cuidado que você precisa, é extremamente necessário, né? Então, hoje, por exemplo, na minha agenda, eu tenho os meus horários ali, que eu faço, né, minha prática de yoga semanal. É um horário que eu poderia encaixar um cliente, um paciente, mas eu falo, se eu encaixar ele e eu tirar isso, né, no começo vai ser perfeito, mas o que isso vai me ocasionar a longo prazo? Né? Então, eu já tenho essa cautela. As pessoas não olham muitas vezes o longo prazo, né? Exato. Nós somos seres imediatistas e mulheres ainda não, eu estou sempre preocupada com hoje, com o amanhã e com o depois de amanhã. Exato. E acabou, é meio limitado. A gente não olha o daqui 1 mês, daqui 3 meses, daqui 1 ano, daqui 10 anos, Exato. o impacto de tudo isso que a gente vem carregando, né? E é muito importante, assim, é extremamente relevante você trazer isso, Mari, porque conversa diretamente com muitas mulheres que têm levado uma carga muito grande, Sim. mas que muitas vezes colocam o próprio cuidado de lado, né? Dentro do meu trabalho, eu falo muito sobre esse posicionamento de imagem, que ele reflete na imagem externa muito do cuidado que a gente tem com a gente internamente. Então não é só o cuidado externo de arrumar o cabelo, passar um batom, colocar uma roupa bonita e alinhada e acabou. Não, tem o teu cuidado interno. E esse cuidado interno, a gente fala sobre o cuidado da mentalidade, de você cuidar das tuas emoções, de olhar para algumas feridas emocionais que possam estar impactando no externo, no teu trabalho, em ações ali do dia a dia, né? E isso é muito importante. E começa com coisas básicas, como um tempo de academia, para você conseguir se cuidar, suar e ali realmente regular o teu organismo como um todo, é olhar para um cuidado como a yoga, por exemplo, e tantas outras atividades que mesmo que sejam em pouco tempo, em curto período, mas ela é importante para trazer esse equilíbrio de volta para a mulher, né? Exato, exatamente assim, o seu interno, ele grita,
na verdade, né? Em vários aspectos. Então, às vezes, você tá passando por situações, você tá tendo ações que antes não eram dessa forma. Opa! É olhar pro interno, como é que tá? Então, tá tendo muita alteração de humor, né? Ai, tô querendo gastar demais, tô querendo comer demais, tô querendo... Coisas que estão fora do que realmente é você. Opa, vamos olhar para esse interno, vamos perceber isso. Isso é extremamente necessário. Infelizmente, hoje a gente vê, principalmente nesse tempo onde todo mundo fala sobre produtividade, onde todo mundo fala, né, de que você tem que fazer, você tem que acordar às 5 da manhã e aí você já tem que produzir um monte, né, e tomar banho gelado. Opa, gente, calma aí. Vamos lá, vamos centrar um pouquinho. Quando a gente traz muito esses discursos, a gente negligencia muitas vezes as pessoas que passam por questões emocionais, né? Por quem sofre muitas vezes de uma ansiedade, por quem sofre muitas vezes com questões ali emocionais de um modo geral, que precisa dessa cautela, desse olhar e de entender o momento de cada um. Então, isso é importante, né? Cada um é um ser único, né? Como é que você tá olhando pra você? Você tá querendo reproduzir o que as outras pessoas estão falando, o que tá sendo, né, espanado ali como geral, ou você tá vendo o que é adaptável pra você, olhando pra você? Entende? E depois de passar por esse processo, Mari, você tratou, você olhou pra você, você cuidou... Como ficou a tua autoconfiança em tudo isso, né? Tá. Porque, como eu falei, muitas mulheres às vezes até negligenciam isso pra não parecer fracas, pra parecer que dão conta de tudo, porque quer mostrar que são super-heroínas, porque precisam manter a casa, manter a ordem, e a gente para de olhar pra nós, e isso tem impactos muito negativos. Mas quando você olha pra você, tem esse cuidado, passa por esse processo, consegue superar essas dificuldades, né? Ter o seu emocional muito mais fortificado. Como que ficou pra você a tua autoconfiança? Como que foi o reflexo disso no teu trabalho, com os teus pacientes? Você chegou a mostrar alguma coisa disso ou não? Como que foi esse processo? Tá. Você falar dessa questão de autoconfiança, é importante a gente falar sobre isso, né? Hoje, a minha maior especialidade é o bem-estar emocional, né, das mulheres, então saúde mental como um todo e a autoconfiança. E tem uma coisa que poucas pessoas conseguem ter clareza sobre esse processo de autoconfiança, que a base da autoconfiança é a humildade. Então, para você realmente conseguir ter essa autoconfiança, você tem que ter humildade. E humildade para entender quais são as suas necessidades. Humildade para se conhecer totalmente, né? Quando a gente passa por um processo como esse, a gente acha que, nossa, ninguém mais... Nem eu vou confiar em mim, ninguém mais vai confiar em mim, né? Porque, nossa, eu tô sendo fraca com relação a isso. Opa, peraí. Mas quais são as necessidades que você tá tendo? É hora de ter humildade o suficiente para olhar para isso e para realmente conseguir fortalecer essa autoconfiança, né? Então, até mesmo esse processo que eu passei foi um processo que eu compartilhei com alguns dos meus clientes na época, né? Claro que tudo muito dentro do processo de cada um, né? Demonstrando algo para cada um, porque no processo de terapia a gente cria esse vínculo, então é importante, né? De certo modo, compartilhei ali uma vivência pessoal para demonstrar e tudo mais. Mas algo muito sutil também, porque era um processo que eu precisava passar. Sim. Era algo que eu precisava me curar dentro de mim. Primeiro aceitar mesmo, né, o que eu tinha vivenciado, até mesmo para que isso pudesse ser fonte para ajuda de outras pessoas. E querendo ou não, tudo aquilo que a gente vivencia na vida, às vezes a gente não entende. Né? A gente não entende os processos que a gente passa, a gente não quer vivenciar, mas eu falo, se eu não tivesse vivenciado tudo isso de fato, talvez eu não teria esse outro lado para ajudar as pessoas, né? E isso faz total sentido, porque dentro de toda a minha trajetória, não só profissional, mas de vida mesmo, eu passei por coisas que hoje eu entendo que aquilo foi necessário, porque no meio do caminho você encontra pessoas que estão passando por determinada dificuldade ou desafio que você já superou e que te dá propriedade, te dá autoridade para falar, justamente porque você já passou por esse caminho, né? Então eu imagino você hoje lidando com pacientes, lidando principalmente com mulheres que são fortes, mulheres que são ali realmente, né, vestem a capa da heroína.
querendo ou não, para você contribuir, para você falar com elas, você sentiu na pele, né? Você passou por aquilo. Então você tem muito mais sabedoria, mas você tem essa propriedade para falar de quem vivenciou. Então, ao invés de fazer fraco, eu acho que te torna ainda mais forte. Sim. De ter passado por isso e de hoje conseguir falar com tanta clareza sobre esse assunto. E aí, Mari, aqui dentro do podcast a gente é muito transparente e muito vulnerável, né? Dentro de tudo isso, você tem hoje uma carreira Sim. sólida, uma carreira que está em ascensão constante, né? Você acha que de tudo isso que você passou, teve algum ponto que contribuiu para te fazer uma profissional melhor dentro do hoje? Seja em tudo que você passou em relação à própria emoção ou na sua trajetória no geral. Você acha que teve algum desafio, teve alguma situação, né, que você conseguiu passar e que foi um ponto-chave para te tornar uma profissional ainda mais excelente? Com certeza. Na verdade, essa questão do próprio burnout, a questão das crises de ansiedade que eu vivenciei, foram coisas que me tornaram uma profissional muito melhor. Por quê? Em várias situações, houve relatos de pacientes, isso antes de ter desenvolvido algumas crises de ansiedade, de pacientes relatando crises, de que não conseguia fazer tal coisa. E aí, na prática, no conhecimento técnico que nós temos como psicólogo e nos estudos que a gente vai fazendo, a gente aprende técnicas para poder conduzir a pessoa a sair desse estado, né? E às vezes, depende de pessoa para pessoa, é um processo mais lento, um processo mais curto, né, ali. E aí, depois que eu vivenciei isso, eu senti na pele o que aquela pessoa estava sentindo. Então, eu realmente sabia o porquê que ela estava sentindo daquele jeito. O porquê que realmente ela não conseguia sair de casa, por exemplo, para ir fazer uma academia, né? Eu entendi o que ela estava passando. Eu entendia esse momento, o que ela precisava fazer, né? Então, eu acredito que tudo isso foi fundamental, porque agregou tanto com a minha vivência, né, quanto com os meus conhecimentos técnicos para poder contribuir, né. E às vezes hoje, por exemplo, eu tô na aula de spinning, né, eu adoro o esporte, tudo que, né, que tem a ver com esporte, adoro fazer. E aí, tava na aula de spinning semana passada, inclusive. Tava lá e cansada, suando, querendo ir embora. Falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu vim pra esse sofrimento, né? E aí, lá suando, e aí eu fechei o olho e falei assim, esse sofrimento é melhor do que o sofrimento de uma crise de ansiedade. Esse sofrimento é o melhor que eu posso sentir na minha vida do que qualquer outro. Porque eu já passei por outro tipo de sofrimento, porque quem já passou por uma crise mesmo de ansiedade a ponto de não conseguir sair do lugar, ou a ponto de sair de casa e ter que voltar, porque não conseguir estar em pé em qualquer lugar que seja, é um sofrimento muito grande e que às vezes não é entendido pelo outro, né? As pessoas falam, mas se acalma, tá? Se fosse só isso, estava ótimo. E aí, toda vez que eu tô nesse sofrimento ali, né? Do meu spinning ou do meu próprio pedal que eu faço, não. Esse sofrimento é melhor do que qualquer crise de ansiedade ou do que qualquer outro sofrimento. Te dá uma sensibilidade muito maior pra então tratar do outro, né? Pra cuidar do outro. Porque a gente imagina, até falando sobre essa questão da própria autoconfiança, né? Muitas mulheres imaginam que tem ali um segredo, que tem um truque mágico. Eu vou fazer tal coisa e vou me tornar uma mulher confiante. E não, essa confiança, até essa confiança para você aproveitar oportunidades, a confiança para gerar negócios, a confiança para olhar no espelho e acreditar que você é uma mulher forte, que você tem capacidade realmente. Essa confiança, ela é construída a partir de um conjunto de várias ações, né? Não existe um segredo, não existe um truque mágico. Não, você precisa dar esse passo, se comprometer, até como você comentou da tua frase realmente, né? Você ter esse comprometimento com você, para que você entenda que você precisa conquistar essa confiança e que ela vai te dar resultados, mas ela sozinha não se constrói a partir de um conhecimento técnico, de um curso online. Não, é uma série de coisas que a gente faz, né? Exato. E baseado nisso, Mari, tem uma pergunta que eu sempre faço aqui para as mulheres convidadas, que eu quero que você imagine que esse podcast, que essa conversa nossa tá sendo transmitida num telão
bem grande, na qual todas as mulheres, não só do Brasil como do mundo, vão ter acesso, elas vão conseguir assistir o que a gente está conversando. E se você pudesse mandar um recado especial, dar um conselho ali, que vem do teu coração realmente para essas mulheres, o que você falaria? Tá. Primeiro de tudo, é entender que tudo, absolutamente tudo, começa a partir de você. Absolutamente tudo. Então, tudo aquilo que você quer fazer, tudo aquilo que você quer se transformar, tudo aquilo que você quer deixar, todo o cuidado que você quer ter com o outro começa a partir de você. Se você entende que tudo começa a partir de você, você precisa se tratar como seu maior compromisso. Porque é a partir do momento que você tá bem, a partir do momento que você se acolhe, a partir do momento que você se entende, a partir do momento que você tá satisfeita com você, que todas as outras coisas na sua vida vão fluir e vão dar certo. Isso não quer dizer que vai ser lindo e florido. E fácil, não. Mas você vai ter muito mais significado e sentido para lidar com essas outras coisas. Uau, muito forte. E faz muito sentido exatamente tudo isso, né? Porque realmente toda essa transformação, ela começa a partir de nós, né? Sim. Da gente ter essa sensibilidade de olhar para nós mesmos, de respeitar as emoções, de conseguir pensar em estratégias e também uma coisa que a gente acabou não comentando, mas que é extremamente importante, é o pedir ajuda, né? Sim, você super. é a profissional, por exemplo, que está ali para acolher, que está ali para ajudar, para compreender e direcionar. E muitas vezes algumas mulheres, não, eu não quero chegar num psicólogo ou cria algum tipo de barreira, né? Mas isso faz total sentido quando você fala com alguém que entende do assunto, Exato. né? Que tem propriedade para falar, tem conhecimento técnico, mas tem uma vivência de vida sobre isso, Sim. né? Então, eu quero te agradecer mais uma vez de ter compartilhado a tua história. É algo realmente inspirador. Eu segurei aqui as lágrimas porque realmente fala muito com o que muitas mulheres vivem. Eu me coloco nesse balaio, porque meu esposo me puxa um pouquinho a ré aqui, vai devagar, você tá passando do limite. E realmente a gente coloca essa capa de super-heroína e acha que a gente sempre vai dar conta de tudo, que não dá pra parar, porque eu não posso parar, porque senão eu vou ser fraca, ou porque senão eu não vou conquistar todos os objetivos que eu tenho, eu não vou chegar nas metas que eu estabeleci, né? Mas é importante ouvir a tua história e saber o quão relevante é esse cuidado dentro da nossa vida, o quão essencial é a gente olhar para nós, realmente colocar ali várias ações, vários cuidados dentro da nossa rotina, nosso dia a dia, que vão falar com o nosso eu de amanhã, né? Com o nosso eu do futuro. Então, mais uma vez, obrigada por ter aceitado o convite, obrigada por poder compartilhar tudo isso. Eu tenho certeza que inspirou muitas mulheres também. Eu que agradeço, na verdade, Tati, por estar aqui, por conseguir compartilhar, né, um pequeno trechinho aí e, de certa forma, ajudar outras mulheres. E queria aproveitar, posso deixar uma mensagem para essas mulheres? Com certeza. Né? Principalmente, como você falou, dessa questão de pedir ajuda, né? Isso, às vezes, é um tabu para muitas mulheres, né? Mas não tenha vergonha, não tenha medo de pedir ajuda, porque eu falo, quem faz terapia, na verdade, são pessoas corajosas. Para você sentar na cadeira ali, de ser uma paciente, de ser uma pessoa acolhida, isso exige muita coragem. E é já olhar, tipo, não, deixa eu enaltecer essa coragem que eu tenho, então, né? Para ser cuidada, para ser olhada. Então, não é ter medo, né? Não é se sentir fraca. Muitas pessoas acham que fazer terapia é coisa de gente fraca. Não, terapia é coisa de gente forte. Porque é muito difícil você sentar de frente pros seus problemas, pros seus medos, pros seus anseios. E encarar, né? E encarar tudo isso. Então, não tenha vergonha, não tenha medo e muito menos se sinta fraca por conta disso. Perfeito, Mari, obrigada. Gente, eu espero que vocês tenham aproveitado esse episódio tanto quanto eu. Já comenta aqui o que mais chamou a atenção dessa conversa. Se você, mulher que está assistindo, você tem colocado esse papel de super-heroína e colocado essa capa e tá às vezes passando do limite, comenta aqui com a gente se você conseguiu se sentir motivada, inspirada a olhar também pra você. Então, pra mim foi muito especial. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Mulheres Reais. E aqui a gente fala a realidade. A gente traz histórias de mulheres de verdade. Então, pra mim é muito bom, é um privilégio ter você também compartilhando isso comigo. Não esquece, já se inscreve aqui no canal, me siga lá nas outras redes sociais. Mari, deixa a sua rede social também pro pessoal. Ótimo, eu tô lá no Instagram
como a Mariane Sobral. E no YouTube também, Mariane Sobral. E também no Valiosas em Ação, Instagram e YouTube. Perfeito. Então, gente, muito obrigada. Este foi mais um podcast. E pra mim, foi muito bom estar aqui com vocês. Já curte aqui esse vídeo também e segue a gente por lá. Tchau, gente. Até mais.